Qual é a vantagem de ser judeu? Essa é a pergunta da qual nós vamos responder hoje na carta aos Romanos. Nós estamos iniciando o capítulo 3. E no final do capítulo 2, ou na maior parte do capítulo 2, Paulo falou muito diretamente aos judeus. Ele disse que o problema que estava acontecendo naquele tempo era que o judeu, ele vivia uma declaração da lei, ele ensinava a lei, ele se achava como alguém que detinha, que conhecia a lei, mas ele mesmo não aplicava essa lei para si, não vivia a partir dessa lei. Paulo disse também que o judeu de verdade é aquele que é internamente, interiormente, aquele que foi transformado em sua natureza. Logicamente que depois de tantas críticas voltadas ali para os judeus, o apóstolo Paulo precisa responder a uma pergunta que ele sabe que qualquer um faria ao ler a carta aos Romanos. Bom, já que essa é a condição ou a posição dos judeus, então qual é a vantagem de ser judeu, afinal de contas? É isso que nós vamos estar vendo hoje. Você está na TV Viva a Promessa. Seja bem-vindo. Este é o programa Evangelho em Foco e eu sou o pastor Kennedy Matos. É muito bom ter você aqui. Eu já quero desafiar você para que você compartilhe esse vídeo, para que você compartilhe essa mensagem, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam edificadas. É muito bom ter você aqui. Coloque aqui embaixo nos comentários de onde você está nos assistindo, mande aí a sua saudação, o seu abraço. Nós sempre vemos e participamos e respondemos ali as perguntas, os comentários que os irmãos colocam. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos então na carta aos Romanos, no capítulo 3 da carta aos Romanos. E hoje nós vamos responder essa pergunta. Existe alguma vantagem, afinal de contas, em ser judeu? Porque se a lei de Deus foi revelada a todos os homens, se a lei ela é dada de forma universal a todos os homens, seja pela revelação através do Sinai por Moisés, seja a lei escrita no coração do homem, se todos os homens estão debaixo da condenação da lei, da acusação que a lei faz, então, mesmo o judeu está debaixo dessa acusação da lei, então a pergunta é qual é a vantagem de ser judeu, afinal de contas, tem alguma vantagem? É isso que o apóstolo Paulo vai responder aqui hoje. Então, afinal de contas, qual foi o propósito de Deus de levantar o povo judeu no mundo, de começar em Abraão um povo para si? Tinha algum propósito nisso? É o que a gente vai ver, Paulo vai responder hoje. Então, pega a sua Bíblia, Romanos capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Diz assim o texto: Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Então, esse é o texto que nós vamos analisar hoje. Paulo começa aqui fazendo exatamente essa pergunta. Bom, já que essa é a condição, essa é a posição do judeu, se o judeu não é salvo por ser judeu, se a circuncisão em si mesma, apenas, não tem nenhum poder de salvação, se a lei ela não tem esse objetivo de salvar o homem, então qual é a finalidade, qual é a vantagem de ser judeu? Existe alguma vantagem de ser judeu? Existe alguma vantagem, a gente vai trazer a aplicação para nós, existe alguma vantagem em ser crente, em ser cristão,
em pertencer a alguma comunidade de fé? É isso que o apóstolo Paulo ele está levantando aqui, porque ele sabe que as pessoas vão fazer esse tipo de questionamento. Então ele mesmo pergunta, qual é, pois, a vantagem do judeu? Tem alguma vantagem? Ou qual a utilidade da circuncisão? Se a circuncisão pela circuncisão não serve como parâmetro para a salvação, qual é a vantagem de ser circuncidado então? Tem alguma? O apóstolo Paulo responde no verso 2, muita, sob todos os aspectos. Primeiro porque quem estabeleceu o povo judeu foi o próprio Deus. Quem ordenou que Abraão se circuncidasse foi o próprio Deus. E Deus tem os seus propósitos, Deus tem as suas razões, os seus motivos, e não são infundadas. Então, tem algum propósito? Tem vantagem? Tem vantagem. Sim, o sujeito, por ser judeu, estava em uma vantagem do que aquele que era pagão, do que aquele que era gentil. Isso é dado de forma muito clara. Há uma vantagem em você ser cristão. Há uma vantagem de você pertencer a uma comunidade de fé. Há uma vantagem até mesmo na vida daqueles que têm apenas o símbolo, mas não tem uma evidência ainda, uma evidência forte de salvação, mas que está inserido num contexto cristão. Deixa eu te dar um exemplo. Quantas pessoas passaram por aquele momento ali, muitas vezes do rito de passagem, de pertencimento a uma igreja, mas aquilo não tinha muito significado para aquela pessoa. Mas ela cresceu ali, ela ficou naquele contexto e lá na frente ela compreendeu, ela entendeu. Então, há alguma vantagem? Lógico que há vantagem. Paulo está dizendo isso. Sim, é importante. Sim, tem vantagem, sim. É a mesma coisa. Existe alguma vantagem em você ter nascido na igreja e alguém que não ter nascido na igreja? Você tem uma vantagem sobre aquele que não nasceu na igreja. Porque você está exposto à palavra de Deus. Você está exposto àquilo que o apóstolo Paulo vai chamar de oráculos de Deus, que é a palavra de Deus. Então, meu irmão, deixa eu te dar aqui já um conselho. Você que é pai, você que ainda tem os seus filhos sob a sua responsabilidade, sobre os seus cuidados, sobre as suas ordens. Meu filho não quer ir para a igreja mais. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Leve o seu filho para a igreja, ainda que ele não queira. Leve a sua criança. Existe alguma vantagem ela estar ali? Sim, existe muita vantagem dela estar ali. Ah, mas ela ainda não entende, ela ainda não compreende. Mas ela precisa estar ali. É importante que ela esteja ali. Há uma vantagem significativa, porque ali ela está exposta à palavra de Deus. Ela está exposta aos oráculos de Deus, como o apóstolo Paulo vai dizer. Então ele diz exatamente isso. Qual é a vantagem de ser judeu? Qual é a utilidade de circuncisão? O apóstolo Paulo responde no verso 2, muita vantagem sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O que são oráculos? É a palavra de Deus. Então, existia vantagem, o judeu tinha uma vantagem de ser povo de Deus, mesmo nessa situação que nós vimos no capítulo 2. Tinha uma vantagem, Paulo diz, claro que tem uma vantagem. Eles estão expostos à palavra de Deus. Enquanto os gentios viviam lá na imoralidade, enquanto os pagãos, os gentios, viviam sem Deus, sem conhecimento de Deus, e eles não estavam expostos a nenhuma revelação especial da parte de Deus através das Escrituras. Então, a vantagem? Claro que há vantagem, Paulo diz, claro que há vantagem, sim, há vantagem. E aí no verso 3, Paulo levanta uma outra questão, e daí? E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Porque Paulo está pensando aqui naquela pessoa que pensa assim, é 8 ou 80? Não, Paulo não está dizendo que todo judeu, ele era circuncidado, mas ele estava completamente distante de Deus. Paulo não disse que todos os judeus, eles pregavam uma coisa e viviam outra. Não. Paulo não disse que todos os judeus tinham
a sua carne circuncidada, mas não tinham o seu coração circuncidado. Nós sabemos que dentre o povo de Israel sempre existiu um povo de Deus que a Bíblia chama de renovo. Sempre existiu aquilo que lá no Antigo Testamento a palavra de Deus vai chamar de bichinho de Jacó. Sempre existiu um povo de Deus dentro do povo. Então Paulo vai dizer o seguinte, olha, e daí? Se alguns não creram, ele não disse que toda a nação não creu, ele não disse que todo Israel não creu, ele não disse em nenhum momento que todo judeu não creu, ele disse, não, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, Deus verdadeiramente levantou um povo. Deus verdadeiramente fez uma promessa a Abraão de que de Abraão Deus faria uma grande nação. Deus verdadeiramente havia feito uma promessa de ter um povo santo, um povo para ele, um povo da qual Deus escreveria as suas leis no seu coração. E esse povo sempre existiu. Esse povo é uma realidade, é um fato dado. Então Paulo está dizendo o seguinte, que a fidelidade de Deus em ter um povo para si, a fidelidade de Deus, as suas promessas feitas a Abraão, não seriam anuladas por causa da incredulidade de alguns, por causa da impiedade de alguns. Não é porque parte do povo se corrompe, parte do povo vivia uma vida de faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, que Deus havia desprezado o seu povo, de que não havia gente piedosa dentro daquela nação. Não, isso não é verdade. Tanto é que Paulo está dizendo, olha, a incredulidade, a desobediência, a impiedade de alguns judeus, de falsos judeus, não faz com que a fidelidade de Deus deixe de existir. Deus se mantém fiel. Deus se mantém fiel. E em que está baseada a fidelidade de Deus? Em que está baseada a fidelidade de Deus? Verso 4, Paulo diz, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Esse texto aqui é muito interessante, essa parte. Paulo está citando o Salmo 51, verso 4, que é o Salmo de Davi, o Salmo de arrependimento de Davi. E é interessante notar como é que Paulo usa aqui esse trecho do Salmo 51, da confissão de Davi, trazendo para esse contexto. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, que Deus é verdadeiro. Deus diz a verdade. Paulo está chamando a nossa atenção para a declaração que sai da boca de Deus. Para aquilo que Deus diz, para aquilo que Deus fala sobre alguém. No Salmo 51, Davi havia pecado, aquele pecado terrível que ele havia cometido contra Urias. E quando ele é descoberto, então, ele tem toda aquela posição ali de arrependimento descrita no Salmo 51. E quando Davi diz assim, olha, para que seja justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado, essa é a parte do Salmo em que Davi está dizendo o seguinte, Senhor, eu concordo com aquilo que o Senhor diz sobre mim. Senhor, o Senhor está certo naquilo que o Senhor fala a meu respeito. Quando o Senhor diz que o meu pecado é horrendo, o meu pecado foi terrível, é verdade, eu concordo com o Senhor. Aquilo que o Senhor fala, a sua declaração é a verdade. Então, Paulo está usando esse texto para dizer o seguinte, olha, Deus é fiel, Deus levantou um povo para si, Deus chamou Abraão, Deus ordenou que Abraão se circuncidasse, Deus tem um povo que ele chama, que é o povo da aliança. Dentro dessa nação, existem aqueles que Deus faz uma declaração sobre eles. Existem aqueles da qual vivem de forma ímpia, existem aqueles da qual vivem gabando-se de que são doutores, conhecedores da lei, quando vivem no pecado. E Deus tem uma declaração sobre eles, que eles estão em condição de pecado, eles estão em condição de mau testemunho diante de Deus. Mas existem também aqueles que vivem uma vida de piedade, existem aqueles que vivem uma vida de obediência. E há uma declaração de Deus também sobre eles. Deus nunca mente sobre ninguém. Então Paulo está fazendo aqui uma separação. Ele está fazendo uma separação. Aqueles que viviam de uma forma hipócrita, aqueles que viviam de uma forma dupla diante de Deus,
havia uma declaração de Deus para eles. Aqueles que viviam de uma forma sincera, arrependida, honesta, justa diante de Deus, havia uma declaração de Deus sobre a vida deles. Então, Paulo está resumindo até aqui o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, há muita vantagem em vocês serem judeus. Há muita vantagem em vocês serem circuncidados. Vocês estão expostos à palavra. Eu me revelei especialmente a vocês. Vocês têm acesso à minha revelação especial, detalhada. Porém, mesmo com toda essa revelação detalhada, uns são incrédulos e vivem do jeito que querem, gabando-se de serem judeus, confiando apenas na circuncisão, confiando apenas na sua moralidade, mas outros vivem de forma sincera, andam em justiça diante de mim. Aqueles que vivem de forma ímpia, iníqua, eu tenho uma declaração sobre eles. Aqueles que vivem de forma justa, obediente diante de mim, eu tenho uma declaração sobre eles. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo que Deus faz aqui. Então, ele vai dizer no verso 5, porque no verso 5, alguém vai dizer assim, olha, aqui no verso 5 tem uma coisa muito interessante. Versos 5 ao 7 tem um pensamento aqui que é um pensamento extremamente terrível, eu diria. Porque Paulo imagina o seguinte, que o judeu vai chegar para ele e vai dizer assim, peraí, Paulo, mas você acabou de dizer que Deus é fiel. Você acabou de afirmar que Deus mantém sua palavra. Ele disse a Abraão que seria bendito a sua descendência. Eu sou descendente de Abraão. Tenho a marca da circuncisão para provar. Filho de judeu. Paulo, pensa comigo. Será que Deus vai realmente condenar o filho de Abraão? Essa era uma afirmação que eles faziam. Eles faziam, Deus jamais condenará um filho de Abraão, um descendente de Abraão. Por quê? Porque Deus fez uma promessa. Deus é fiel. Já parou para pensar? E tem muita gente que usa esse mesmo argumento hoje. Tem gente que se desviou da fé. Tem gente que se desviou dos caminhos do Senhor. Vive uma vida de impiedade. Aí você chega para essa pessoa, pergunta, e aí, meu irmão, como é que está a vida? Ele diz, eu estou meio afastado de Jesus, mas Deus é fiel. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou longe de Deus, eu desprezo os princípios de Deus, eu não quero saber de Deus, mas Deus é fiel, no fim vai dar tudo certo. No fim, Deus vai me salvar, porque Ele é fiel. Afinal de contas, Ele precisa cumprir sua promessa. A minha mãe tem uma profecia sobre a minha vida, de que eu vou ser salvo, então vou viver a minha vida do jeito que eu quiser, vou ir para onde meu nariz apontar, porque no fim, Deus precisa ser fiel à sua palavra e vai dar tudo certo. Tem gente que pensa assim. Esse era um pensamento comum também dos judeus. Não, temos a marca da aliança, somos o povo de Deus. Se Deus não nos salvar, Deus vai falhar na sua promessa a Abraão, e Deus não falha. Deus está preso, está obrigado a me salvar. Tinha gente que pensava assim, tem gente que pensa assim até hoje. Então, alguém vai levantar um argumento que é o seguinte, verso 5. Mas, se a nossa injustiça, o nosso pecado, traz a lume, traz à tona a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Resposta do apóstolo Paulo. Certamente que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? O argumento aqui é o seguinte. Paulo está pensando como eles. Se Deus está me obrigado a me salvar porque sou judeu, porque sou filho da promessa, e o meu pecado traz à tona a justiça de Deus, é como se ele estivesse dizendo assim, eu não estou fazendo um favor para Deus.
Veja o argumento do verso 7, que é o mesmo argumento. E se por causa da minha mentira, fica em relevo, em evidência, a verdade de Deus para a sua glória, por que sou ainda condenado como pecador? É como se alguém estivesse fazendo o seguinte: olha, tá bom, Paulo, eu entendi que eu sou pecador, mas você não pode negar que Deus está preso à sua fidelidade de me salvar, porque eu sou filho da promessa, eu sou filho de Abraão. E tem mais, Paulo. O meu pecado é diferente do pecado dos outros. O meu pecado é um pecado especial. O meu pecado, a minha injustiça, revela que Deus é justo. Então eu estou fazendo um favor para Deus em pecar. Era assim? Era esse o pensamento que estava aqui. A minha mentira, Paulo, se a minha mentira deixa em evidência, em relevo, a verdade de Deus, por que eu sou condenado como pecador? Eu não estaria fazendo um favor para Deus? Eu não estaria sendo um instrumento de favor para que, olha, através do meu pecado, Deus está se revelando mais glorioso. Esse é o pensamento que permeia aqui esse início do capítulo 3. É um pensamento diabólico. É um pensamento terrível. Pensar que o pecado pode ser utilizado por Deus para a manifestação da sua glória. E então, aí Paulo no verso 8, ele vai para o exagero. O verso 8 é um exagero que Paulo usa aqui, uma figura de linguagem para trazer o exagero. Ele diz, olha, então por que a gente não diz logo, como alguns caluniosamente afirmam que nós fazemos, pratiquemos então males para que venham bens? Porque se esse é o tipo de pensamento, se o seu pecado é para a glória de Deus, se no fim você acha que pecando Deus está sendo glorificado, porque você está dando a Deus a oportunidade de manifestar a sua justiça, de manifestar que Ele é um Deus santo, Deus verdadeiro, então por que a gente logo, vamos fazer assim, vamos praticar logo o mal para que o bem se manifeste? Por que a gente não faz isso? Aí Paulo... É lógico que isso não faz sentido nenhum. Mas Paulo está trazendo isso aqui para mostrar exatamente que não faz sentido esse tipo de pensamento. Achar que Deus precisa, Deus tolera o pecado do judeu ou o pecado do crente, usando desse pecado para converter isso em coisa positiva, isso não faz sentido nenhum. Mas você já parou a perceber que isso é um pensamento que não está tão longe de nós? Tem gente que não admite isso, mas vive assim. Vive assim. Eu vou te mostrar como que isso é possível na prática. É quando você está para fazer algo, que o Espírito Santo alerta o seu coração e diz, não faz, isso é pecado. E você teimosamente insiste em fazer, pensando o seguinte, mas Deus me perdoa. Depois eu oro e peço perdão a Deus. Eu me lembro de uma vez de um homem que ele fez uma instalação irregular, um famoso gato na sua casa, instalação elétrica, e a companhia de energia passou fazendo uma vistoria em todos os relógios na rua, olharam o relógio dele e não acharam o gato que ele tinha feito lá. E eu me lembro que ele atravessou a rua, meu pai estava sentado do outro lado da rua, ele chegou para o meu pai e disse assim, irmão Zé, graças a Deus não acharam o gato lá no meu relógio, louvado seja o Senhor. Isso é pecaminoso, isso é diabólico. Isso é achar que Deus é conivente com o pecado, é achar que Deus é conivente com o mal. Como assim nós vamos praticar o mal? Ora, se a minha injustiça, se o meu pecado, no fim é para a glória de Deus, o que não faz o menor sentido, ora, então vamos ser malignos.
Então vamos pecar à vontade, para que Deus seja glorificado. Isso não faz sentido nenhum, mas é a realidade muitas vezes que nós vemos. Mas não faz sentido. Meus irmãos, eu quero convidar você, nós estamos terminando, para que nós possamos entender uma coisa. Eu cresci na igreja. Eu imagino que muitos de vocês também. Crescer na igreja é importante. Crescer na igreja não significa, necessariamente, não é um sinônimo de garantia de salvação. Eu nasci na igreja, cresci na igreja, mas eu precisei me converter, eu precisei aceitar Jesus um dia. Eu precisei crer no Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Existe alguma vantagem em ser crente? Muita vantagem. Existe alguma vantagem em estar ali na igreja? Mesmo em uma situação de pecado, existe vantagem. Você está exposto à palavra de Deus. Você está exposto aos oráculos de Deus. Você está exposto à palavra de Deus que transforma o coração do homem. É muito importante, sim. Muito importante. Tomemos cuidado também, portanto, para que não levemos uma vida tão leviana a ponto de pensarmos que o nosso pecado, a nossa desobediência, no fim serve para glorificar a Deus. E eu quero terminar te fazendo uma pergunta. Paulo diz aqui nesse texto, assim como Davi disse no Salmo 51, que existe sempre uma declaração de Deus sobre cada um de nós. Existe uma declaração de Deus sobre a sua vida. A pergunta que eu faço para você é: qual é a declaração de Deus sobre você? O que é que Deus pensa? O que é que Deus fala de você? Quando Deus olha para você, Ele diz justificado ou condenado? Essa é a pergunta que eu gostaria que você refletisse hoje. Vamos orar? Maravilhoso Pai, Deus Santo, abençoe, meu Deus, as nossas vidas para que possamos viver uma vida justa, honesta, quieta, uma vida de piedade, Senhor. Ajuda-nos em nossas limitações e fraquezas, seja conosco a sua bondade. Estenda as tuas mãos, ó Deus, sobre cada um de nós. Que haja um despertamento, Senhor, em cada coração, para que vivamos uma vida de obediência para a sua glória, uma vida de louvor para a sua glória, uma vida de justiça para a sua glória. Derrame a sua bondade, em nome de Jesus, sobre cada coração. Eu te peço, Pai. Amém. Querido irmão, irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero pedir você novamente, desafiar você para que você possa enviar essa mensagem nos seus contatos, no seu WhatsApp, enfim, compartilhe para que mais pessoas conheçam essa mensagem, conheçam o Evangelho. E quero também desafiar você para que seja um parceiro aqui desse programa. Você já é um amigo da missão? Seja um parceiro desse programa. Entre aí no QR Code ou na chave Pix. Faça a sua oferta hoje. Faça a sua contribuição para que esse programa seja levado a muito mais pessoas, muito mais pessoas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho. Amém? Quero aqui, então, convidar você para a próxima semana. Semana que vem, terça-feira, mesmo horário, às 8 horas, às 20 horas, nós estaremos aqui com mais um trecho da Palavra de Deus e nós vamos continuar na nossa carta aos Romanos. Semana que vem nós vamos ver Romanos capítulo 3, a partir do verso 9, e nós vamos ver qual é a condição geral do homem. Qual é a condição geral do homem? Eu desafio você a estar aqui. Deus abençoe o seu coração, a sua família, a sua vida, e até semana que vem, se Deus quiser.